Olá, nós estamos aqui começando o segundo encontro do Dois Dedos de Prosa e hoje nós temos a presença de Fábio Garrido, que é especialista em governança comunitária do Instituto Guaicuí. Obrigado pela presença, Fábio. Para começar, eu queria te perguntar como é que a gente pode definir o que significa controle social. Olá, Matias, muito bom estar aqui, iniciando esses Dois Dedos de Prosa. Controle social, ele é a possibilidade das pessoas, da sociedade, cidadãos, cidadãs, participarem da fiscalização, do monitoramento e também da elaboração, da proposição de políticas públicas que efetivem direitos, como, por exemplo, saúde, educação. Como é que esse controle social, Fábio, pode ser exercido na sociedade hoje? Você pode dar alguns exemplos para a gente? A nossa democracia ela é uma democracia que tanto é representativa quanto participativa. Na representativa, o povo elege seus candidatos, seus representantes, e na participativa tem espaços em que as pessoas podem participar diretamente para poder fiscalizar, monitorar e também propor políticas. E no contexto do desastre e crime da Vale em Brumadinho, que atingiu o Rio Paraupeba, represa de Três Marias, comunidades do Rio São Francisco, nesse contexto, como é que a gente pode pensar no controle social e por que ele pode ser importante para as pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem? É fundamental que as pessoas tenham acesso às informações necessárias sobre como vai ser feita essa reparação nos seus territórios. Afinal de contas, a reparação vai ser feita na porta da casa das pessoas atingidas. Então, a reparação ambiental, por exemplo, há quantas anda o programa de reparação ambiental? Ou então as próprias obras do anexo 1.3 de políticas públicas. O dinheiro está sendo bem aplicado ou, por exemplo, está tendo superfaturamento de obras que a Vale tem que executar. Já tivemos denúncia desse tipo de superfaturamento de uma praça que a Vale deveria executar. Então, o controle social, ele funciona com as pessoas podendo fiscalizar se os recursos estão sendo bem empregados de acordo com o que é o desejo das pessoas para a reparação, e também se a reparação está efetivamente acontecendo para além da propaganda da empresa ré. No contexto agora do anexo 1.1 do acordo, a Vale firmou um acordo com o poder público, um dos trechos desse acordo é o anexo 1.1, que diz respeito a projetos de demandas das comunidades atingidas, a linhas de crédito e microcrédito para as pessoas atingidas. Como que o controle social pode ser importante para as pessoas atingidas na definição dos rumos desse anexo 1.1? Os recursos do anexo 1.1 eles são definidos pelas instituições de justiça como uma indenização para danos coletivos e a coletividades atingidas. No caso de uma indenização individual, você decide o que você vai fazer com o seu dinheiro individualmente. E no caso de uma indenização coletiva, como é que isso pode ser definido? Tem que ser definido através da organização das coletividades que foram atingidas para elas definirem o que vai ser feito com esses recursos e como esses recursos devem ser administrados. Da mesma forma como você, quando recebe uma indenização individual, define como que você vai administrar esse seu recurso individual. Então, as pessoas atingidas elas têm o direito, previsto no acordo, tanto de elaborar a forma de gestão desses recursos coletivamente, como também elaborar aonde e decidir diretamente aonde, como e quando esses recursos vão ser empregados, tanto no caso dos projetos comunitários, como também no caso do crédito e microcrédito. Definir, por exemplo, no caso do crédito e microcrédito, se vai ter taxa de juros ou se não vai ter taxa de juros. Sendo o controle social fundamental para a participação das pessoas atingidas nessas decisões, nas decisões de todo o processo de reparação, mas falando aqui especificamente do anexo 1.1, que tipos de ferramentas de controle social as pessoas atingidas têm? As comissões seriam uma dessas ferramentas? Sem dúvida. As comissões das pessoas atingidas são a base para a participação direta das pessoas atingidas no processo de reparação. As comissões elas podem fiscalizar no território, elas têm o poder de fiscalizar diretamente no território o processo de reparação, como também tem o poder de decidir, no caso do anexo 1.1, que projetos, que plano de desenvolvimento vai ser feito no seu território para que supere as vulnerabilidades causadas pelo desastre-crime.
né? Por exemplo, a insegurança alimentar, a falta de acesso à comunicação, a falta de acesso a transporte, a falta de acesso a direitos básicos que foram piorados por conta do desastre e crime. Então, as comissões no território são um instrumento fundamental de participação direta das pessoas atingidas no controle social. Muito obrigado, Fábio. Então agora a gente segue com o conteúdo do 2 Dedos de Prosa.